Parte 01. O despertar dos memoriantes. Capítulo 1. A aurora do novo olhar. O mundo caminhava no limiar de uma era estranha. De um lado, os avanços tecnológicos pareciam prometer soluções definitivas para os grandes dilemas humanos: carros autônomos, inteligência artificial, curas genéticas. De outro, as feridas morais da humanidade, a corrupção, o crime, a impunidade, pareciam cada vez mais imunes à lógica, às leis e aos sistemas institucionais. Justiças falhas, julgamentos comprados, inocentes encarcerados, culpados libertos. Foi nesse clima de desalento e apatia social que algo novo começou a surgir. Silencioso, espiritual, inevitável. No ano de 2037, espalharam-se primeiros relatos. Pessoas comuns, de diferentes partes do mundo, começaram a apresentar uma habilidade misteriosa. Em transe meditativo, sonhando ou mesmo em vigília, elas acessavam algo que jamais havia sido documentado pela ciência: a memória vibratória do passado. Um tipo de registro invisível, sutil, imaterial, mas incrivelmente preciso, de tudo que ocorreu no tempo e no espaço. Essas pessoas não apenas tinham visões simbólicas ou interpretações subjetivas. Elas viam cenas exatas, como testemunhas invisíveis de eventos já passados. Observavam o antes, o durante e o depois de acontecimentos, incluindo diálogos, intenções, emoções, lugares, detalhes ignorados até pelas câmeras de segurança. A princípio, os casos pareciam delírios. Mas quando uma jovem professora do sul da Índia revelou, em detalhes, o verdadeiro assassino de uma criança em Nova Delhi, fato que a polícia local não havia conseguido resolver, e cada elemento do seu relato foi confirmado por investigações posteriores, os olhos do mundo se voltaram. Ela foi a primeira a ser chamada de memoriante. Capítulo 2. O que são os registros akáshicos? Ao se investigarem os fenômenos relatados pelos memoriantes, estudiosos das tradições esotéricas antigas logo recuperaram um conceito milenar: os registros akáshicos. A palavra akasha vem do sânscrito, significando éter ou substância primordial. Para muitas tradições espirituais, especialmente as escolas vedânticas, budistas, rosacruzes, teosóficas e espíritas, o akasha é o elemento mais sutil da criação, anterior até mesmo ao ar, ao fogo ou à água. Nele estariam inscritos, em forma vibratória, todas as ações, pensamentos, palavras e emoções de todos os seres vivos, desde o início dos tempos. Como uma memória cósmica viva, esses registros não apenas guardariam eventos físicos, mas também as intenções, os contextos e as consequências kármicas das ações humanas. Durante séculos, poucas pessoas no mundo espiritual haviam sido capazes de acessá-los, e mesmo assim, de forma fragmentada e simbólica. Mas algo novo estava acontecendo. A Terra estava entrando em uma nova faixa vibratória, diziam os espiritualistas. E alguns seres humanos estavam renascendo com a capacidade de acessar esses arquivos de maneira clara, direta e contínua. Não mais em fragmentos, não mais em sonhos, mas como se assistissem a um filme fidedigno da alma do mundo. Capítulo 3. Os primeiros casos. A memoriante indiana foi apenas a primeira de uma longa linhagem de despertos. Em poucos meses, outros relatos emergiram. Em Bogotá, um jovem marceneiro sem instrução formal revelou a localização de 3 corpos desaparecidos há 20 anos. Descreveu a floresta, a posição dos esqueletos e até os gritos ouvidos nas últimas horas de vida das vítimas. Em Riviera, uma senhora aposentada começou a ter visões constantes sobre injustiças praticadas em delegacias da cidade. Ao relatar os nomes, datas e detalhes dos abusos cometidos por certos agentes, causou espanto. Tudo era verificado e confirmado com precisão documental posterior. Em Lyon, na França, uma adolescente em estado meditativo apontou o verdadeiro autor de um atentado que havia sido atribuído a um inocente preso há anos. A revelação chocou os investigadores, se levou à revisão completa do processo judicial. Esses eventos começaram a se multiplicar. De início, houve desconfiança, desprezo e até tentativas de silenciamento. Mas conforme os casos aumentavam, a verdade se impunha com uma força quase divina. Os memoriantes não pediam nada em troca, não cobravam, não se exibiam. Apenas relatavam o que viam, como missionários espirituais incumbidos de reequilibrar o tecido da justiça humana. Capítulo 4. A mente como portal. A ciência,
embora cética, não pôde ignorar os fenômenos. Neurocientistas e físicos quânticos se reuniram em conferências internacionais tentando entender como essas mentes humanas conseguiam acessar uma dimensão tão sutil da realidade. A teoria mais aceita propunha que o cérebro dos memoriantes operava em estados alterados de consciência profunda, atingindo frequências ressonantes com o campo informacional universal, chamado por alguns de campo mórfico, por outros de consciência coletiva. Mas os esotéricos sempre chamaram de akasha. A memória não era mais vista apenas como um fenômeno cerebral individual, mas como algo que existia fora da mente, como um campo de dados acessível por sintonia vibracional. Cada vez que o memoriante entrava em transe, ele não imaginava nem criava. Ele sintonizava, como uma antena. A mente tornava-se uma lente através da qual o tempo se dobrava. O passado, em sua inteireza, vinha à tona. Capítulo 5. Relato. O caso de Eliana. Eliana era uma adolescente de 17 anos que vivia em um bairro periférico de Recife. Seu pai estava preso há 5 anos, condenado por participação no assassinato de um vereador da cidade. A acusação era baseada apenas em testemunhos frágeis na aparência física. O pai de Eliana era pobre, negro e morava próximo ao local do crime. Desde pequena, Eliana tinha visões, mas não contava a ninguém. Até que, aos 16 anos, após uma intensa meditação no terreiro onde frequentava com a avó, ela viu tudo. Viu o crime, o verdadeiro autor, o momento em que este fugia pelo mangue, os passos na lama, o colar que havia deixado cair no local. Viu a arma escondida embaixo da telha de uma casa abandonada. Eliana relatou tudo. Foi desacreditada. Mas quando, por insistência da avó e de um repórter local, investigadores checaram o lugar indicado, encontraram exatamente o que ela havia descrito. O verdadeiro criminoso era um empresário que havia mandado matar o vereador por disputa de terras. A prisão do pai de Eliana foi anulada. E ela, mesmo sem querer, foi reconhecida como uma das maiores memoriantes do Brasil. Capítulo 6. A Cidade de Silêncio. Com o aumento dos relatos, muitos memoriantes passaram a se reunir. As visões os guiavam até determinados pontos do planeta. Cidades pequenas, quase sempre afastadas, que pareciam escolhidas por alguma razão invisível. Nesses locais, comunidades espirituais silenciosas começaram a se formar. Não havia placas, não havia templos, mas os moradores sabiam. Algo de sagrado acontecia ali. A chamada Cidade de Silêncio eram lugares onde os memoriantes se preparavam para o trabalho de revelação. Não havia escolas formais, mas cada um aprendia com o outro num tipo de pedagogia vibracional. Desenvolviam técnicas meditativas para acalmar o corpo e afinar a mente. Praticavam o silêncio profundo por dias. E, acima de tudo, eram guiados por um código interno: nunca interferir, apenas revelar. Esses grupos não julgavam, apenas viam e mostravam. Eram como lanternas nas mãos da justiça. Capítulo 7. Relato. A verdade em Varginha. Em Varginha, Minas Gerais, uma das cidades de silêncio mais antigas da América Latina, vivia um senhor chamado Miguel Antunes, de 62 anos. Era um ex-porteiro de hospital, viúvo, que desde os 50 havia desenvolvido sensibilidade incomum após um AVC leve. Acreditava-se que o trauma havia destravado parte da sua mente espiritual. Miguel começou a ter visões de um incêndio que havia ocorrido anos antes, no qual uma mulher e 2 filhos morreram em um apartamento. A causa oficial apontava curto-circuito e o pai da família havia sido absolvido, mesmo sob suspeita de envolvimento. Mas Miguel via outra coisa. Via o homem comprando gasolina. Via a fechadura sendo trocada dias antes. Via o alarme de fumaça sendo removido. E via, principalmente, o momento exato da decisão. O olhar frio, o coração em silêncio, a porta sendo trancada por fora. Miguel procurou as autoridades, foi ridicularizado, desacreditado. Mas o caso foi reaberto após uma ONG de direitos humanos insistir na investigação. Novas provas vieram à tona. Câmeras esquecidas, extratos bancários, testemunhas silenciadas. Tudo confirmado pela visão de Miguel. O pai foi condenado. E os parentes das vítimas passaram, enfim, a dormir em paz.
Capítulo 8. O dilema ético. Com o tempo, os memoriantes tornaram-se peças-chave nos julgamentos mais complexos do planeta. Seu testemunho era aceito não como prova legal isolada, mas como gatilho de reabertura de casos. Eram vistos como lentes adicionais da justiça. Mas essa presença espiritual no campo jurídico causou inúmeros debates éticos. Quem poderia garantir que um memoriante não fosse influenciado por suas crenças pessoais? E se estivessem errados? E se suas visões fossem manipuladas? Até onde vai o limite entre a intuição e a verdade objetiva? Essas questões levaram à criação de conselhos interdisciplinares, comitês formados por juízes, médiuns, cientistas e líderes religiosos, que avaliavam os relatos dos memoriantes antes de qualquer ação oficial. Esses conselhos não julgavam se o que foi visto era verdade ou não, julgavam a coerência espiritual, a frequência dos acertos e a intenção moral do memoriante. Era uma ética mais alta, que não cabia nos códigos penais tradicionais. Capítulo 9. Relato: A menina de olhos de névoa. Em Barcelona, Espanha, uma menina de apenas 11 anos começou a sonhar, repetidamente, com um homem desesperado, preso em uma cela. Ela via seu rosto, seu nome escrito em letras azuis na parede, e escutava sua voz dizendo: "Não fui eu. Eu tentei impedir." Os pais da garota, espantados, buscaram ajuda. A menina, chamada Clara, desenhou o rosto do homem, o ambiente e até o número da cela, 148C. O caso chegou a uma rede internacional de memoriantes, que identificou que se tratava de um homem preso injustamente em Marrocos, acusado de tráfico humano. O rosto, a cela, o nome, tudo batia. Após a articulação com uma ONG francesa e com base nas revelações de Clara, novos documentos foram descobertos. O homem havia tentado salvar vítimas e não as contrabandear. Estava preso porque denunciará um esquema que envolvia autoridades locais. Graças ao relato de Clara, o homem foi libertado e recebeu asilo em Portugal. A menina nunca quis fama, mas os outros memoriantes passaram a chamá-la de Olhos de Névoa, porque seu olhar parecia dissolver as mentiras e deixar apenas a essência da verdade. Capítulo 10. Justiça sem armas. Importante ressaltar que os memoriantes não prendiam ninguém, nunca invadiam casas, nunca usavam armas, nunca agiam com violência, apenas revelavam. Tinham plena consciência de que sua missão era mostrar à justiça humana o que os olhos materiais não podiam enxergar. Jamais substituíam a lei, nunca julgavam, apenas indicavam caminhos. Muitos deles, inclusive, pediam sigilo absoluto sobre suas identidades. Evitavam entrevistas, não criavam redes sociais, não se promoviam. Para eles, era um serviço espiritual, um voto de silêncio, um sacerdócio invisível. E esse anonimato reforçava ainda mais sua autoridade moral. Capítulo 11. A reação dos poderosos. Mas é claro que os poderosos não ficariam em silêncio por muito tempo. Em diversos países, memoriantes começaram a ser perseguidos, difamados, acusados de charlatanismo. Leis foram propostas para proibir a interferência espiritual nos assuntos judiciais. Empresários, políticos, corporações envolvidas em crimes tentaram desacreditá-los. Mas cada tentativa de silenciamento gerava o efeito oposto. Novos casos vinham à tona, e com eles, provas que apenas os registros acásticos poderiam revelar. A justiça, com o tempo, teve de se adaptar. Alguns tribunais criaram salas de escuta acástica, onde memoriantes podiam, sob supervisão de psicólogos e juízes, relatar suas visões em ambiente seguro e regulamentado. O Ministério Público passou a ter núcleos de verificação espiritual. Era o nascimento de uma nova era, a justiça ampliada pela consciência espiritual. Capítulo 12. A morte do tempo. Conforme os relatos dos memoriantes cresciam, uma verdade profunda começava a ser compreendida. O tempo não morre. Nada fica perdido. Nenhuma injustiça desaparece. As vibrações dos atos humanos permanecem gravadas no tecido do universo. Toda mentira, todo crime, todo gesto de covardia ou heroísmo deixa uma marca. E os memoriantes eram como bibliotecários do invisível, aqueles que sabiam onde procurar, quando todos os arquivos terrestres falhavam. Essa compreensão começou a transformar a própria cultura humana. Aos poucos, criminosos começaram a confessar, mesmo sem provas contra si,
com medo da revelação futura. Políticos hesitavam em tramar, com receio dos memoriantes. Homens violentos passaram a buscar reabilitação espontânea, por temor de serem expostos espiritualmente. Era o começo do efeito moral acástico, quando a presença invisível da verdade impedia a concretização do mal, antes mesmo que ele fosse consumado. Capítulo 13. Relato: o Tribunal dos Sonhos. Na cidade de Puebla, no México, um memoriante chamado Inácio teve uma visão durante o sono. Viu um homem sendo julgado em um tribunal diferente de todos que conhecia. O tribunal era feito de luz. Havia seres presentes, não juízes humanos, mas consciências superiores. E ao centro, o acusado, um general que havia ordenado massacres ocultos nas décadas de 1980 e 1990. Inácio acordou com detalhes na mente: nomes, datas, locais, armas utilizadas, ordens dadas, um massacre que jamais fora revelado. Ele levou as informações a um centro de direitos humanos. Uma investigação foi iniciada e, para espanto dos jornalistas, os documentos começaram a surgir, enterrados, apagados, rasurados. Mas estavam lá. O general foi julgado, preso, e o caso entrou para a história. Inácio dizia que não teve uma visão. Teve um chamado. E aquele tribunal que viu em sonho. Não era um sonho. Era uma audiência na consciência universal. Capítulo 14. O nascimento do Conselho Acástico Mundial. Diante da importância crescente dos memoriantes, em 2042 foi criado o Conselho Acástico Mundial, com sede em Viena, na Áustria. Um órgão consultivo, sem poder legal, mas com alto prestígio espiritual e moral. Seu objetivo: avaliar a veracidade dos relatos, proteger a integridade dos memoriantes, auxiliar as cortes que desejassem colaboração espiritual em casos obscuros. Esse conselho era formado por 12 membros, 6 memoriantes, 3 juízes, 2 representantes de tradições espirituais e um neurocientista. Suas decisões não tinham força de lei, mas sua palavra era ouvida com reverência. Mais importante, nenhum de seus membros recebia salário. Todos viviam de maneira simples. Era um serviço à humanidade. Capítulo 15. O tempo começa a curar. À medida que a justiça espiritual avançava, algo surpreendente começou a ocorrer. Os índices de violência e impunidade começaram a cair drasticamente. Nos países que aceitavam a colaboração dos memoriantes, as prisões se tornaram mais justas. Inocentes eram libertos. Culpados se entregavam. O sistema judiciário passou a se tornar menos punitivo e mais restaurativo. Os próprios criminosos, ao ouvirem as descrições espirituais de seus atos, sentiam vergonha, dor, desejo de mudança. A justiça não era mais uma espada, era um espelho. E a humanidade, enfim, começava a enxergar o próprio reflexo. Parte 02. O surgimento dos oráculos da justiça. Capítulo 1. O tempo começa a falar em sonhos. O fenômeno não começou com luzes no céu, nem com mensagens em voz alta. Começou com sonhos inquietos. Em diferentes pontos do mundo, do interior da Nigéria à periferia de Paris, de favelas brasileiras a cidades nórdicas, pessoas comuns passaram a acordar em pânico, suando frio, com o mesmo tipo de visão. Cenas de crimes desconhecidos, rostos que jamais haviam visto, vozes que imploravam por justiça, nomes que se gravavam com clareza inabalável na mente. Não eram sonhos comuns. Era como assistir a um documentário espiritual, em primeira pessoa, com riqueza de detalhes, emoção vívida e uma urgência inexplicável. Muitos desses sonhos se repetiam por semanas, até que os sonhadores relatavam os fatos espontaneamente a familiares, vizinhos ou até mesmo às autoridades locais. E o mais impressionante, em boa parte dos relatos, os dados batiam com casos arquivados, inquéritos inconclusos ou crimes nem sequer denunciados. Foi o prenúncio do nascimento de uma nova ordem espiritual, os oráculos da justiça. Capítulo 2. Relato 1. A Teia do Silêncio, cidade de Puebla, México. Patrícia Munhoz era uma faxineira de 43 anos que morava na zona leste de Puebla. Nunca havia estudado além da alfabetização básica. Em junho de 2039, começou a ter o mesmo pesadelo. Um jovem corria por um beco, chorando, até ser baleado por um policial que escondia o rosto. No chão, o jovem murmurava um nome: Catalina, minha irmã, me perdoa.
O sonho se repetiu por 12 noites. No último, Patrícia acordou gritando. Resolveu escrever tudo em um caderno velho e levou à delegacia, insistindo para falar com alguém. A princípio, riram dela, mas um detetive recém-transferido reconheceu o nome da irmã, Catalina Morales, de um caso de desaparecimento de um adolescente pobre, arquivado há 5 anos. Por insistência do policial, escavaram um ponto descrito por Patrícia atrás de um mercado abandonado. Lá, sob camadas de entulho, encontraram ossos humanos com marcas de bala. A análise forense confirmou: era o jovem desaparecido. O sonho de Patrícia revelou o local, a hora do crime, a descrição física do assassino e até o número da viatura. O caso foi reaberto. O policial, então reformado e vivendo em outro estado, foi julgado e condenado. Capítulo 3, Relato 2. A Flor na Areia, Joanesburgo, África do Sul. Sifo Dlamini, um jovem entregador de aplicativos, acordou no meio da madrugada com um cheiro de sangue nas narinas e a imagem de uma criança enterrada num jardim de areia. Durante 3 noites, viu a mesma cena. Uma casa amarela, uma mulher de cabelos trançados chorando e um colar infantil com um pingente de flor azul. Desesperado, desenhou o que viu e mostrou à mãe. Esta levou o filho a um jornalista local, que publicou a matéria com as palavras: "Quem é essa criança esquecida pela justiça?" Em menos de uma semana, a polícia recebeu uma ligação anônima apontando para uma casa abandonada no bairro Soweto. Lá, nos fundos do quintal, enterrada sob um metro de areia endurecida, estava a menina desaparecida havia 3 anos. O colar era exatamente o da visão. A mãe, ainda viva, foi localizada e confirmou todos os detalhes. O assassino era um ex-companheiro, já foragido por outros crimes. O relato de Sifo, sem nunca ter conhecido a família, foi usado como ponto de partida para a elucidação do caso. Capítulo 4. Relato 3. As chaves do subsolo, Varsóvia, Polônia. Elżbieta Nowak, bibliotecária de 57 anos, começou a anotar nomes e endereços que surgiam em seus sonhos, sem nunca saber a razão. Com o tempo, as imagens se repetiam. Uma câmara escura, correntes enferrujadas, homens acorrentados, sons abafados, respiração pesada, pedidos de socorro. Convencida de que estava enlouquecendo, procurou um centro espírita e descreveu tudo. Os médiuns sugeriram que ela procurasse as autoridades. Relutante, levou suas anotações a um promotor, que inicialmente ignorou, mas dias depois decidiu verificar um dos endereços indicados. Era um imóvel em obras, pertencente a uma empresa de segurança privada. A inspeção revelou uma sala oculta no subsolo, onde 2 homens estrangeiros estavam acorrentados, vítimas de tráfico humano. Um deles havia desaparecido 2 anos antes. As anotações de Elżbieta traziam detalhes exatos: o número de janelas, o nome do cão do proprietário, o som de um rádio tocando constantemente. Tudo bateu. Sua colaboração salvou vidas e desmantelou parte de uma rede criminosa internacional. Capítulo 5. O nascimento dos oráculos. Com a multiplicação dos videntes em todo o mundo, ficou claro que algo maior estava em curso. Não se tratava de dons individuais. Havia uma sinfonia espiritual guiando essas manifestações. Um grupo de espiritualistas, juristas e neurocientistas propôs então a criação de centros organizados, onde videntes pudessem ser reunidos em sessões conjuntas, com protocolos de escuta, verificação, transcrição e encaminhamento para as autoridades, os oráculos da justiça. Esses centros passaram a operar em cidades com alta taxa de impunidade ou crimes arquivados. O que os tornava únicos era a exigência de que as visões só podiam ser consideradas autênticas quando recebidas coletivamente por 7 videntes distintos, os chamados círculos de 7. Sempre 7. Nunca menos, nunca mais. Essa configuração, segundo os próprios videntes, criava uma ressonância espiritual perfeita, como uma antena em harmonia com o plano acástico. Quando os 7 estavam reunidos em concentração, silêncio e oração, a verdade vinha em ondas claras, detalhadas e inequívocas. Capítulo 6. Os registros em palavra escrita. Ao fim de cada sessão dos círculos de 7, as visões eram registradas por escribas treinados. Os documentos continham nomes das vítimas e dos suspeitos, local, hora e sequência dos eventos, palavras ditas pelas partes envolvidas, roupas, objetos,
gestos, intenções. Indicação de restos mortais não encontrados. Situação emocional das vítimas e dos algozes. Esses registros, chamados Atas do Invisível, passaram a ter fé pública em diversos sistemas judiciais. Não eram considerados prova penal formal, mas motivavam a abertura de inquéritos, buscas e até pedidos de prisão com base nas descobertas. O custo de um oráculo era ínfimo comparado às longas investigações tradicionais. E sua precisão salvava vidas, redimia inocentes e expunha crimes abafados há décadas. Capítulo 7, Relato 4. O Menino e a Caixa, Oráculo de Córdoba, Argentina. Durante uma sessão do oráculo da cidade de Córdoba, os 7 videntes relataram a mesma imagem. Um menino chorando dentro de uma caixa de madeira escura. Ele dizia: "Me chamam de Tobias. Estou aqui há muito tempo. Minha avó chora por mim." A descrição apontava para uma casa rural, uma chácara nos arredores de La Calera. O endereço foi identificado após cruzamento com o antigo desaparecimento registrado 8 anos antes. A polícia chegou ao local, encontrou uma caixa embaixo de tábuas do galpão e lá estava, já em estado de esqueletização, o corpo do menino desaparecido. Uma pulseira no braço confirmava o nome, Tobias Meireles. A avó, viva e em estado de choque, confirmou tudo. O responsável era o padrasto, que sempre negara envolvimento. O relato unânime dos 7 videntes, todos descrevendo o mesmo ambiente, palavras e posição do corpo, foi publicado em jornais locais e considerada a revelação espiritual mais precisa já registrada na Argentina. Capítulo 8, Relato 5. O Espelho Estilhaçado, Oráculo de Toulouse, França. No oráculo da cidade de Toulouse, durante uma sessão corrida em abril de 2043, os 7 videntes descreveram, em uníssono, uma sequência que os deixou profundamente abalados. Todos viam um quarto escuro, com paredes forradas de espelhos, e uma jovem de cerca de 19 anos sendo agredida. O nome Amélie ecoava nas mentes dos 7. Um espelho se partia, e um pedaço de vidro cortava a palma da mão da vítima. Cada um deles relatou, independentemente, os mesmos elementos: o quarto, a roupa da jovem, a trilha sonora tocando no fundo, N.M. Kit Paz, e um homem de cabelos ruivos com sotaque do norte. A descrição foi transcrita, registrada e encaminhada para os arquivos judiciais. Após 2 dias, um detetive reconheceu a descrição e cruzou com um boletim de desaparecimento antigo. A jovem Amélie Laure havia sumido 6 anos antes, sem qualquer pista concreta. Uma nova busca foi autorizada. A casa descrita pelos videntes havia sido vendida há 5 anos, mas os espelhos ainda estavam lá, removidos e guardados no sótão. Durante a escavação do jardim, encontraram um crânio com resquício de cabelo e um anel com o nome L gravado. O DNA confirmou: era Amélie. O agressor, um professor universitário aposentado, foi encontrado em Marsella. Ao ser confrontado com a descrição dos videntes, desabou em lágrimas e confessou. A precisão da visão causou comoção nacional e o oráculo de Toulouse passou a ser chamado de espelho de justiça. Capítulo 9, Relato 6. Às 3 horas do silêncio, Oráculo de Recife, Brasil. Na sede do Oráculo de Recife, o Círculo dos 7 Videntes se reunia pela 3ª vez naquela semana, após o chamado espiritual muito forte que os convocava o mesmo tema: 3 vítimas, 3 ruas, 3 horas. Durante a sessão, os 7 relataram visões distintas, mas complementares. Cada um viu uma jovem em um horário diferente do dia, manhã, tarde e noite, desaparecendo nas ruas do bairro do Jordão. As visões continham o nome de uma mesma empresa de segurança privada e um símbolo tatuado no braço do agressor, um tridente com olhos. As informações foram registradas e enviadas ao Ministério Público local. Com a ajuda da Polícia Federal, iniciaram-se buscas em 3 endereços indicados pelos videntes. Em menos de uma semana, 3 corpos femininos foram encontrados em covas rasas, em pontos distintos da cidade, exatamente conforme os horários e locais descritos. As jovens estavam desaparecidas há mais de 1 ano. A empresa de segurança citada na visão não constava nas investigações anteriores. Mas, após análise dos contratos e vigilantes empregados, chegou-se a um único nome que cruzava os 3 turnos de patrulha. Um ex-policial civil, já acusado de abuso e nunca condenado.
Diante das provas espirituais e materiais, ele confessou os crimes. Os jornais chamaram o caso de As 3 Horas do Silêncio, e o Oráculo de Recife ganhou notoriedade internacional como centro de precisão espiritual criminal. Capítulo 10. A verdade sob supervisão celeste. Com a força e a exatidão dos oráculos, veio também uma compreensão mais profunda. Nada daquilo era obra exclusiva dos homens. Videntes, juristas, escribas, todos reconheciam que suas capacidades eram concedidas por inteligências superiores, que agiam com propósito definido: restaurar a justiça espiritual na Terra, num tempo em que a humanidade se aproximava de um colapso ético global. Esses seres, que muitos chamavam de mentores, espíritos superiores, anjos da reparação ou guardas do Akasha, coordenavam silenciosamente o fluxo das revelações. Eles decidiam o que deveria ser mostrado, quando e a quem. Por isso, os videntes só tinham acesso aos registros akáshicos nas reuniões oficiais dos Círculos de Sete. Fora desses momentos, os sonhos cessavam, as vozes silenciavam, as visões se tornavam fragmentadas. Era como se o próprio universo dissesse: não és dono da verdade, apenas servidor dela. Capítulo 11. Crime sob sua alçada. Com a estrutura dos oráculos firmada e a confiança das instituições estabelecida, ficou definido que somente crimes contra a vida e contra a liberdade estariam sob a jurisdição espiritual dos oráculos. Ou seja, assassinatos, desaparecimentos forçados, sequestros, torturas, estupro e crimes hediondos conexos, prisões indevidas e perseguições políticas ocultas. Crimes comuns, econômicos ou de disputa civil não eram abrangidos pelos registros akáshicos acessíveis aos memoriantes. A razão era clara. Esses crimes deixavam rastros visíveis no mundo físico e deviam ser resolvidos pelos caminhos humanos. Mas os crimes sem testemunhas, sem pistas, abafados pelo tempo ou pelo poder dos algozes, esses, sim, pertenciam aos domínios dos oráculos da justiça. Capítulo 12. A nova justiça. Em menos de 10 anos, mais de 3.000 oráculos da justiça foram oficialmente reconhecidos em 42 países. A cooperação com os sistemas legais gerou o que ficou conhecido como Justiça Espiritual Integrada. Os tribunais passaram a ter sessões específicas onde as atas do invisível dos oráculos eram lidas em audiência pública diante de juízes e promotores. Algumas universidades criaram cursos de direito espiritual e hermenêutica akáshica. Centros de formação de videntes éticos surgiram, supervisionados por conselhos interreligiosos. A moralidade coletiva se elevou, o medo da impunidade diminuiu, e a população, antes descrente da justiça humana, passou a confiar nos oráculos como caminho complementar da verdade, não religioso, mas consciencial. Capítulo 13. Um silêncio cheio de vozes. O mundo não se tornou perfeito. Os oráculos não resolveram todos os males. Mas uma mudança radical foi iniciada. O silêncio das vítimas começou a ser ouvido. As vozes abafadas pelo tempo ecoaram nos salões da justiça. E os que antes agiam nas sombras passaram a tremer diante da luz invisível dos Círculos de Sete. Era um novo pacto entre a humanidade e o espírito. Não por imposição, não por misticismo, mas por evidência moral. A verdade, agora, tinha testemunhas que não podiam ser compradas. E a justiça, enfim, tinha olhos que viam além da matéria. Parte 03. Os que estavam perdidos foram encontrados. Nesta nova sessão, com o mesmo rigor narrativo e didático das anteriores, serão abordados a atuação dos oráculos da justiça nos casos de desaparecimentos prolongados, com ênfase em crianças e idosos. O protocolo espiritual que definia o intervalo mínimo de 30 dias. A condução dos casos, tanto quando o desaparecido era localizado com vida quanto em situações de morte. A revelação detalhada das causas naturais, acidentais, animais ou criminosas. E a localização de criminosos, mesmo foragidos ou escondidos em outros países. Por fim, serão apresentados 3 relatos intensos, ilustrando a atuação espiritual completa. Daremos início agora à narrativa. Capítulo 1. Quando o tempo deixa rastros. Entre os muitos flagelos que a humanidade carregava, o desaparecimento de entes queridos era, talvez, o mais cruel.
Diferente da morte confirmada, o desaparecimento deixava um vazio sem bordas, uma ausência que corroía por dentro, sem ponto de apoio emocional. Nenhuma lágrima se completava sem saber se era de luto ou de esperança. Antes dos oráculos, milhares de famílias no mundo viviam aprisionadas a esse tipo de dor, sem túmulo, sem resposta, sem paz. Mas com o surgimento do Círculo de Sete e o avanço da justiça espiritual integrada, uma nova esperança nasceu. Os desaparecidos também poderiam ser encontrados, vivos ou mortos. Por decisão consensual entre os oráculos do mundo inteiro, instituiu-se um protocolo. Somente desaparecimentos com mais de 30 dias serão revelados, e apenas quando não houver nenhuma pista física concreta. A prioridade será para crianças e idosos. A razão era nítida. Os registros akáshicos se manifestavam quando todas as vias materiais haviam se esgotado. Era o último recurso, mas o mais poderoso. Capítulo 2. A Sessão da Revelação. Quando uma família recorria a um oráculo da justiça para localizar um desaparecido, um processo ritualístico era seguido. Primeiro, confirmava-se que nenhuma pista concreta existia. Em seguida, os 7 videntes do círculo eram reunidos. Durante a sessão, todos permaneciam em silêncio absoluto, sentados em posição de meditação, diante de uma vela acesa, uma peça da pessoa desaparecida e um documento com foto. Não eram feitas perguntas. Os videntes esperavam a conexão vibracional se formar, o que poderia levar minutos ou até horas. Quando a verdade se manifestava, era como um filme visto por 7 câmeras distintas, mas se mostravam o mesmo enredo. E então, escreviam. Cada palavra era registrada em ata, entregue aos familiares e às autoridades. Se a pessoa estivesse viva, a visão mostrava sua condição e localização. Se estivesse morta, revelava a causa, natural, acidental, animal ou criminosa. No caso de crime, os oráculos prosseguiam com revelações detalhadas, os envolvidos, os antecedentes, o local, as palavras ditas e até o paradeiro do autor, mesmo que em fuga ou em outro continente. Nada ficava oculto. Capítulo 3. Relato 1. A luz no cipreste, Oráculo de Curitiba, Brasil. Em agosto de 2044, o Oráculo de Curitiba recebeu o apelo da família Klein, de origem judaico-polonesa. O patriarca, Yaakov Klein, de 81 anos, havia desaparecido há 46 dias. Um homem calmo, aposentado, que costumava fazer caminhadas matinais em um bosque do bairro Santa Felicidade. Saiu uma manhã com sua bengala e nunca mais foi visto. As buscas tradicionais foram exaustivas. Cães farejadores, drones, helicópteros, nada. O terreno era extenso e acidentado, e nenhum vestígio fora encontrado. A filha, Sarah Klein, procurou o oráculo da cidade. Após o protocolo, os 7 videntes entraram em silêncio. A sessão durou 2 horas e 17 minutos. Ao final, escreveram. O ancião caminhava entre ciprestes, com o coração em ritmo desigual. Uma queda repentina, o peito se aperta. Sente dor. Tenta gritar. Ninguém escuta. O tempo passa. O corpo se acomoda entre folhas e raízes. Está em paz. Nenhuma mão humana lhe fez mal. Seu último pensamento foi: diga a Sarah que o sol estava lindo. Com base na descrição, entre ciprestes, a 27 metros de um caminho lateral, equipes foram novamente ao local. Após 6 horas, encontraram o corpo, já em avançado estado de decomposição, deitado em uma pequena clareira. A bengala caída ao lado. A perícia confirmou: infarto fulminante após esforço físico. A família pôde enterrar Yaakov com dignidade. O relato da última frase foi gravado na lápide. O sol estava lindo. Capítulo 4. Relato 2. O brinquedo e o barro. Oráculo de Cochabamba, Bolívia. Em novembro de 2042, uma comoção tomou conta de Cochabamba. Diego Ramírez, um menino de 7 anos, desaparecera enquanto brincava com seu carrinho vermelho perto do córrego próximo à comunidade de Alto Buena Vista. A família, em desespero, organizou mutirões, colou cartazes e fez buscas por quase 2 meses. Nenhuma pista, nenhum testemunho, nenhum ruído. Ao completar 37 dias de desaparecimento, a mãe, Dona Mayra Ramírez, foi levada por vizinhos até o recém-formado oráculo da cidade. A sessão começou às 14 horas.
Os 7 videntes descreveram a mesma cena. O menino estava próximo ao barranco, o chão era mole. Ele perseguia um brinquedo. Escorrega, cai, grita, mas o grito é abafado. A água corre lenta, mas o suga para o fundo. Um galho prende. Seus olhos se fecham olhando para cima. O carrinho vermelho, intacto, está a 4 metros, preso em uma raiz. A equipe de resgate retornou ao ponto indicado. Após escavar as margens do córrego, em um trecho de difícil acesso, encontraram o corpo de Diego, preso entre raízes, com o carrinho vermelho ainda próximo. A perícia confirmou: afogamento acidental. Nenhum sinal de violência. O relato dos videntes devolveu à família não a vida do menino, mas a verdade, o fechamento, a dignidade do luto. Mayra declarou à imprensa: só posso dizer que agora posso dormir. Eu o imaginei sofrendo, sendo machucado. Saber que ele olhou para o céu me basta. Capítulo 5. Relato 3. A fuga e o eco. Oráculo de Verona, Itália. Diferente dos casos anteriores, o terceiro relato trazia a complexidade de um desaparecimento criminoso e o poder dos oráculos em rastrear até mesmo foragidos internacionais. Alessandra Bucci, de 63 anos, professora aposentada e voluntária em abrigos, desapareceu em 2045, na cidade de Verona. Seu carro foi encontrado trancado no estacionamento do supermercado onde fazia compras semanalmente. A última imagem de câmera mostrava saindo com sacolas nas mãos. Sem testemunhas, sem sinais de sequestro, nenhum pedido de resgate. Passaram-se 40 dias. A filha, Clara Bucci, procurou o oráculo da cidade. Durante a sessão, os videntes relataram um ambiente fechado, cheiro de tinta e uma figura masculina mascarada. Um detalhe chocou a todos. Ela conhecia seu agressor. Ele a chamava de professoressa. Ele havia sido um ex-aluno. Sentia raiva antiga, confundia fatos da infância. Levou-a para um galpão a 17 minutos da cidade. A manteve presa. Depois, enforcou-a. Enterrou-a atrás da oficina de pinturas, debaixo de concreto fresco. A polícia localizou o galpão, propriedade de um artista plástico, David Recanati, aluno da professora nos anos 90. Após exames com radar de solo, encontraram o corpo enterrado sob uma camada de concreto. O DNA confirmou. Porém, o assassino não estava mais na Itália. A sessão seguinte do oráculo foi convocada. Os 7 videntes viram. Ele está ao norte, em um país com gelo, hospedado em casa de pescadores. Trocará de identidade em 9 dias. Depois seguirá para a América do Sul. O nome do país revelado? Islândia. A Interpol emitiu alerta. O homem foi preso exatamente 9 dias depois, ao tentar embarcar de Reykjavik para Buenos Aires com documentação falsa. Durante o interrogatório, confessou que odiava a professora por um castigo recebido aos 13 anos. Delírio psicótico não diagnosticado. O oráculo deu aos familiares a resposta, o paradeiro, a justiça. Capítulo 6. O vínculo entre os planos. Ao final de cada sessão reveladora, as famílias eram recebidas em salas reservadas com velas, silêncio e consolo espiritual. Era comum que, durante a leitura da ata, ocorressem manifestações mediúnicas espontâneas, vozes suaves, luzes tênues, mudanças na temperatura. Muitos acreditavam que os próprios desaparecidos, já desencarnados, estavam presentes para agradecer. Não era apenas sobre descobrir, era sobre restituir a dignidade do ser, mesmo após a morte. E, em alguns casos raríssimos, os videntes conseguiam perceber os espíritos das vítimas orientando a revelação, como se dissessem: estou aqui, falem por mim. Essas experiências reforçaram a crença de que os oráculos não eram apenas centros de justiça, mas portais entre os mundos. Capítulo 7. Quando a justiça encontra a paz. Ao contrário dos procedimentos legais, onde o tempo é um obstáculo, nos oráculos, o tempo é apenas uma camada do invisível. Os crimes não prescrevem diante da verdade espiritual. Os desaparecidos não desaparecem no Akasha. Os algozes não fogem das mãos do invisível. As vítimas voltam pela palavra. Os vivos reatam laços com os mortos. E os criminosos, mesmo longe, são encontrados por olhos que não piscam. Conclusão da parte 03.
Em todos os continentes, milhares de desaparecidos foram reencontrados, graças ao poder dos registros acásticos acessados nos círculos de Sete. Famílias puderam enterrar seus mortos ou abraçar os vivos reencontrados. A sociedade reencontrou a confiança em algo maior que os métodos tradicionais. E os oráculos da justiça se consolidaram como ponto final para a dor sem resposta. Com cada desaparecido revelado, um pedaço da verdade retornava ao mundo. E o mundo, por sua vez, tornava-se mais justo, mais limpo, mais verdadeiro. Parte 04. Proteção aos videntes e os oráculos da justiça sob ataque. Nesta sessão, com o mesmo estilo narrativo e didático das partes anteriores, abordaremos o surgimento da perseguição contra os videntes e os oráculos da justiça, a revelação de crimes ligados à corrupção política, tráfico e corporações criminosas, a tentativa de silenciar os videntes, tanto fisicamente quanto por desacreditação, a defesa espiritual natural que os cercava, visões premonitórias, proteção energética, a criação de protocolos internacionais para a proteção dos oráculos, e 3 relatos intensos que demonstram como os videntes foram ameaçados, escaparam por presságios e desmascararam poderosos. Comecemos, então, esta nova jornada narrativa. Capítulo 1. Quando a luz incomoda as sombras. A justiça, quando plena, não tem limites. No início, os oráculos da justiça eram usados apenas para resolver crimes arquivados, desaparecimentos misteriosos, casos com ausência de provas materiais. Mas com o tempo, algo mais profundo começou a emergir dos registros acásticos, os crimes dentro do poder. Videntes passaram a ver cenas de corrupção de políticos de alta cúpula, abusos praticados por líderes religiosos influentes, execuções ordenadas por empresários bilionários e esquema de tráfico humano protegidos por forças oficiais. As revelações chegaram ao público por meio das atas do invisível, causando escândalos nacionais e internacionais. E então, como era de se esperar, o contra-ataque começou. Capítulo 2. A primeira onda de perseguições. Grupos organizados passaram a tentar desacreditar os videntes publicamente, financiando campanhas de difamação, infiltrar agentes nos oráculos para sabotar as sessões, chantagear videntes e escribas, oferecendo dinheiro ou ameaças contra familiares, e, em último caso, eliminá-los fisicamente. Mas logo perceberam uma verdade perturbadora. Era quase impossível surpreender um verdadeiro vidente. Capítulo 3. O dom da antevisão imediata. Não se tratava de mediunidade tradicional, mas de uma forma de antevisão direta do próprio futuro próximo. Chamavam-na de percepção de risco etérico. Em situações de perigo real, os videntes sentiam uma alteração imediata no campo vibracional. Era como um filme mental de segundos, revelando o que iria ocorrer se não agissem. Por isso, muitas vezes, deixavam o lugar minutos antes de um atentado, cancelavam reuniões que seriam sabotadas, mudavam trajetos onde havia emboscadas, identificavam mentirosos e traidores antes mesmo que agissem. Não era invulnerabilidade, mas era uma blindagem espiritual de altíssimo grau. E isso frustrou profundamente os poderes que desejavam silenciá-los. Capítulo 4. Relato 1. O elevador de vidro, oráculo de Medellín, Colômbia. Carmen Zárate, uma das mais respeitadas videntes do oráculo de Medellín, tornará-se conhecida por ter revelado a existência de um cartel de tráfico infantil operando dentro de uma organização de caridade internacional. A denúncia, feita com base nos registros acásticos, causou a prisão de 7 executivos e 3 funcionários públicos. Semanas depois, ao sair de um fórum onde havia testemunhado, Carmen dirigia seu elevador de vidro panorâmico do edifício anexo. Antes de entrar, sentiu uma vibração estranha. As luzes pareceram piscar no ar, embora estivessem estáveis. Seu coração acelerou. Uma voz interior, quase como um sopro, lhe disse: "Não entre. Suba pelas escadas." Ela obedeceu imediatamente. 15 segundos depois, o cabo do elevador se rompeu. O mecanismo havia sido sabotado, comprovado por perícia. Dentro dele estavam 2 seguranças do fórum. Um morreu. O outro ficou gravemente ferido.
A investigação levou à prisão de um funcionário de manutenção ligado a um dos acusados pelo tráfico infantil. Carmen havia escapado por segundos, guiada por sua premonição. No dia seguinte, declarou: "Eles não entendem que não sou eu que me protejo. Eu apenas obedeço." Capítulo 5. Relato 2. O vidro e o veneno. Oráculo de Nairobi, Quênia. Kwame Njeri, jovem médium africano de 28 anos, integrante do Oráculo de Nairobi, havia se tornado uma figura respeitada após revelar um esquema de execuções extrajudiciais praticadas por uma milícia policial secreta. As revelações foram precisas: nomes, locais, métodos e até apelidos internos dos agentes. A repercussão foi internacional. No mês seguinte, Kwame recebeu um convite para uma conferência intercontinental de justiça espiritual a ser realizada em Addis Abeba. Na manhã da viagem, ao acordar, teve uma visão curta e clara. Um copo de vidro, um gole amargo, um líquido azul claro, palavras de boas-vindas, um colapso súbito. Ele reconheceu o hotel da visão. O copo estava em cima de uma mesa com toalha bordada. Kwame, então, simulou um mal-estar e não compareceu ao evento. Mandou outra pessoa em seu lugar. Naquele mesmo evento, um dos palestrantes passou mal após tomar um copo d'água azulada e foi hospitalizado. A substância foi identificada como uma toxina de origem sintética neuroinibidora, usada para provocar parada respiratória rápida. Os responsáveis nunca foram identificados, mas o hotel havia sido alugado por uma empresa de fachada ligada a um braço paramilitar do Quênia. Kwame salvou-se por antecipação. Afirmou: "Os olhos do invisível me viram antes que eles me olhassem." Capítulo 6. Relato 3. A Caixa de Silêncio. Oráculo de Munique, Alemanha. Sabine Kell, uma das mais antigas videntes da Europa, foi a responsável por desmascarar um sistema de lavagem de dinheiro operado por uma multinacional farmacêutica, envolvendo suborno de cientistas, manipulação de dados clínicos e envenenamento de populações em áreas pobres com testes legais. A denúncia feita pelos oráculos da justiça causou um colapso na Bolsa de Valores, resultou em prisões de diretores em 3 países. Um mês depois, Sabine recebeu um presente misterioso, uma caixa de madeira entalhada com inscrições em latim, enviada sem remetente. Curiosa, levou-a consigo, mas antes de abri-la, sentiu um calafrio intenso. Os outros videntes do oráculo pediram que aguardasse e convocaram uma sessão especial. Lá, descreveram em uníssono. Dentro da caixa há uma nanoestrutura sonora. Ao ser ativada, emite frequências que interrompem sinapses e induzem falência cerebral gradual. É chamada de caixa de silêncio. É um presente de morte. A caixa foi enviada à polícia. Após análise, confirmou-se era um dispositivo experimental de ataque neurológico silencioso, baseado em ressonância de ondas, jamais visto antes. Sabine escapou novamente, guiada por presságios que não vinham dela, mas de uma rede espiritual que vigiava cada vidente verdadeiro. Capítulo 7. Proteção espiritual e institucional. Diante das ameaças crescentes, os oráculos passaram a adotar 2 níveis de defesa. Proteção espiritual reforçada. Círculos vibratórios antes e depois de cada sessão. Amuletos consagrados pelos próprios mentores espirituais. Meditações coletivas de blindagem energética, jejuns e rituais de purificação semanal, proteção institucional avançada, registros de segurança criptografados e replicados em servidores judiciais, identidade parcial preservada dos videntes públicos, rodízio geográfico dos membros dos círculos, monitoramento por inteligência civil e forças internacionais. A combinação das 2 camadas fez com que as tentativas de destruição cessassem gradualmente. Os perseguidores entenderam que os videntes eram intocáveis espiritualmente. Capítulo 8. Justiça que desce do alto. Aqueles que tentaram eliminar os videntes, invariavelmente, colheram sofrimento, exposição e ruína. Alguns foram desmascarados pelos próprios crimes. Outros morreram antes de executarem suas tramas. E houve casos em que os mentores espirituais dos oráculos interferiram diretamente, fazendo com que os algozes caíssem em desgraça por suas próprias mãos. A lição foi clara. Não se toca naqueles que foram ungidos para restaurar a verdade. Capítulo 9. O silêncio que protege.
Diante da perseguição, muitos videntes optaram por viver no anonimato. Só apareciam publicamente com proteção reforçada, mascarados ou sob pseudonimos. Mas mesmo assim, sua voz ecoava. A verdade não dependia de rosto, mas de luz. E os oráculos da justiça continuaram a operar, com mais respeito, mais sigilo e mais reverência. Conclusão da parte 04. Na era dos oráculos da justiça, a verdade passou a ter preço alto para os que vivem das sombras. Mas nem o medo, nem a ameaça, nem o dinheiro conseguiram deter aqueles que olham para além do tempo. Os videntes são protegidos pelo que há de mais alto. E os oráculos, mesmo sob ataque, tornaram-se fortalezas invisíveis da justiça divina. Em suas palavras, os criminosos se revelam. Em seus olhos, o mal é visto antes de agir. E em seus passos, a humanidade se reconcilia com a verdade. Parte 05. A humanidade enfim caminha para a paz. Capítulo 1. Quando o crime perdeu o sentido. Ao longo dos anos seguintes à institucionalização plena dos oráculos da justiça, algo extraordinário começou a acontecer. O crime deixou de ser uma alternativa viável. Não se tratava de aumento de penas ou de maior policiamento. A mudança era mais profunda, mais silenciosa, mais interior. Era a certeza de que não havia mais como escapar. Não existia esconderijo que os registros acásticos não pudessem alcançar. Não havia testemunha silenciada que pudesse impedir a revelação dos fatos. Não havia suborno, chantagem ou ameaça que calasse um oráculo. A própria ideia de cometer um crime passou a parecer inútil. Capítulo 2. O novo comportamento humano. A sociedade, como um todo, começou a refletir a nova ordem. As escolas passaram a ensinar desde cedo os princípios da verdade, da responsabilidade espiritual e da justiça vibracional. Crianças cresciam sabendo que cada pensamento, intenção ou ato deixa marcas visíveis no plano etéreo. Os jovens já não viam vantagem na esperteza ou na manipulação. Adultos passaram a rever contratos, negócios, heranças, confissões e reconciliações. O medo do castigo deu lugar à consciência moral. E quando alguém cometia um delito, seja por impulso, raiva ou ganância, o sentimento seguinte não era o pânico, mas a vergonha. Foi aí que começou um fenômeno inesperado, criminosos se entregando voluntariamente. Capítulo 3. Relato 1. O Confessor do Vento, Oráculo de Lisboa, Portugal. Em 2047, uma carta anônima chegou ao Oráculo de Lisboa. Estava assinada apenas com a frase: "Eu fui o vento que apagou a vela". Tratava-se de um assassinato arquivado há 12 anos. Uma artista plástica, Beatriz Ferraz, fora empurrada da sacada de seu ateliê. A polícia registrou como suicídio por depressão. O oráculo convocou uma sessão. A verdade surgiu. O homem de casaco escuro e olhar quebrado entrou com palavras doces. Discutiram. Ele a empurrou. Ela não gritou. Caiu como uma folha. Ele chorou, mas fugiu. 2 dias depois, um homem grisalho, 52 anos, apresentou-se na sede da Polícia Federal em Faro. Chamava-se Ricardo Pires. Confessou o crime. Era ex-companheiro da vítima. Disse ao delegado: "Desde que os oráculos surgiram, eu sabia que um dia iriam me encontrar, mas agora nem precisava mais. Eles já estavam dentro de mim." Foi julgado, condenado, mas aceito pela própria família de Beatriz, que declarou: "Ele devolveu a verdade." E essa é a primeira forma de justiça. Capítulo 4. Relato 2. As mãos da mãe. Oráculo de Tóquio, Japão. Um caso comovente ganhou o mundo em 2050. Mayumi Kobayashi, mãe de 2 filhos, proprietária de um restaurante familiar, apresentou-se ao oráculo de Tóquio carregando um caderno. Contou aos escribas que, há 8 anos, havia praticado eutanásia não consentida em sua própria mãe, uma idosa em estado terminal. Aparentemente, era um gesto de compaixão, mas, segundo suas palavras, o fez para evitar mais despesa de reaver o imóvel da casa da família. Nenhuma acusação havia sido feita. Nenhum exame detectou o veneno usado. Mas ela, em lágrimas, disse: "Desde que os oráculos existem, minha mãe vem nos meus sonhos. Ela não me culpa, mas me mostra a verdade. Eu errei e quero pagar."
O oráculo confirmou o ocorrido. O julgamento foi histórico. Mayumi não foi presa. Foi sentenciada à criação de uma fundação de cuidados terminais, dedicada a famílias vulneráveis. Ali, ela viveu e serviu até sua própria velhice, cuidando de centenas de idosos em estado terminal, sempre com carinho e paciência. Capítulo 5, Relato 3, O Diamante e o Sangue, Oráculo de Joanesburgo, África do Sul. Em 2051, uma mina de diamantes no interior de Botsuana foi fechada após denúncia de uso de trabalho escravo. Mas o nome do verdadeiro proprietário nunca foi revelado, até que ele mesmo se apresentou. Djalma de Souza Martins, magnata brasileiro, dono de uma das maiores redes de joalherias da América Latina, chegou pessoalmente ao oráculo de Joanesburgo e declarou: "Minhas riquezas têm sangue. Não posso mais viver sob o brilho falso dessas pedras." Ele revelou documentos, contratos ocultos, pagamentos em offshores. Entregou tudo. As autoridades confiscaram 73% de seus bens. O restante foi revertido para a criação de escolas técnicas em áreas mineradoras africanas. Djalma declarou em carta pública: "Só os cegos brilham no escuro. Quem enxerga de verdade sabe que não se esconde do invisível." Capítulo 6. A consolidação do novo espírito mundial. Diante dessa transformação moral global, os centros de justiça tradicional passaram a trabalhar lado a lado com os oráculos. Juízes, promotores e defensores passaram a estudar ética espiritual aplicada à jurisprudência. As leis foram revistas. Penas foram transformadas em reparações espirituais e sociais. Presídios foram reformulados em escolas vibracionais de reeducação psíquica. A ONU reconheceu oficialmente os oráculos da justiça como órgãos consultivos internacionais de verdade ético e espiritual. E nas escolas, uma nova disciplina foi introduzida: responsabilidade vibracional e cidadania espiritual. Capítulo 7. A filosofia da responsabilidade inerente. Filósofos modernos criaram novos paradigmas baseados na experiência dos oráculos. A ideia de que o ser humano é arquivista do próprio destino, de que nada se perde, tudo é registrado e se manifesta, de que a liberdade humana só é verdadeira quando é consciente do bem. O mal, portanto, não era mais atraente nem compensador. A verdade havia vencido, não pelo medo, mas pela consciência. Capítulo 8. O novo reino espiritual. E assim, na aurora do ano de 2055, algo jamais visto aconteceu: o nascimento de um novo pacto espiritual entre o céu e a terra. Os videntes relataram uma visão comum, simultânea, nos oráculos do mundo inteiro. Uma luz branca que cobre os continentes como névoa. De dentro dela, vozes suaves dizem: "Agora podeis repousar. O reino chegou. Não é o fim, é o recomeço." Teólogos chamaram isso de a instauração do reino invisível. Juristas passaram a referir-se a ele como justiça celeste integrada. Espíritas, místicos e religiosos viram como cumprimento de antigas profecias. A terra, enfim, era governada pela verdade que habita todas as coisas. Conclusão da parte 05. A paz que se instala. A criminalidade não desapareceu por decreto, nem por força. Desapareceu porque perdeu sentido. As injustiças não foram eliminadas à força. Foram dissolvidas na luz da revelação. O mundo tornou-se mais leve, não porque todos eram perfeitos, mas porque todos sabiam que não estavam sozinhos na sua consciência. E o novo reino espiritual se manifestou, não nos céus de longe, mas nos olhos dos homens e mulheres que passaram a ver com o coração.